Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Luz, paz e conhecimento para todo o Brasil. Conheça o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus esteja convosco. Está no ar mais um programa Conheça o Islã, cheio de entrevistas, documentários, filmes e minisséries. Tudo isso para mostrar para você a verdadeira face do Islã. Qualquer dúvida, sugestão ou pergunta, envie para nosso e-mail fib.conheçaoislam@hotmail.com. Assalamu alaikum. Que a paz de Deus esteja convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam. A Sura do Sol. Em nome de Alá, o Misericordioso, o Misericordiador. Pelo sol e por sua plena luz matinal. E pela lua quando sucede. E pelo dia quando mostra em plenitude. E pela noite quando encobre. E pelo céu e por quem o edificou. E pela terra e por quem a distendeu. E pela alma e por quem a formou. Então lhe inspirou sua impiedade e sua piedade. Com efeito, bem-aventurado é quem a dignifica. E com efeito, mal-aventurado é quem a degrada. O povo de Tamud, por sua transgressão, desmentiu ao mensageiro. Quando o mais infeliz deles partiu, empenhado em matar o camelo fêmea. Então o mensageiro de Alá disse-lhes: deixai o camelo fêmea, vindo de Alá, e sua porção de bebida. E desmentiram-no e abateram-no. Então, por seu delito, seu Senhor esmigalhou-lhes as casas sobre eles e nivelou-as. E ele não teme as consequências disso. E agora ficamos com as palavras do Sheikh Omar Abdul Kafi. Os sinais do fim do mundo. A pessoa ao morrer já começa na hora de sua morte o seu pequeno fim do mundo. Entre você e a morte é como o tempo de amarrar seu cadarço. Ao sair da mesquita e você quer amarrar seu cadarço, a morte chega. O muçulmano deve observar essas coisas. Nós não estamos esperando pelos sinais do fim do mundo para agir e reagir. A sua hora começa quando você morre. Quem morre já começa a sua hora. Quando vou morrer? Só Alá sabe.
acordado ou dormindo, em casa ou viajando. Só lá mesmo quem sabe. O mais importante é você estar preparado com aquela pessoa que vai viajar de avião. Ela está no aeroporto com suas malas, seu passaporte, seu visto e sua moeda. Ao ouvir o número do seu voo, ela vai direto embarcar. Ela já sabe. Mas se o voo foi anunciado e você ainda está em casa, já era. É preciso estar bem preparado para o encontro com o seu Senhor. Eu devo me preocupar com o seguinte: se o anjo da morte vem até mim agora, eu tenho duas opções. Me pegar agora ou me dar mais tempo. Todos nós respondemos, me dá mais tempo. Mas por quê, tio? Viu? Eu preciso pagar algumas dívidas e rezar um pouco mais. Se 15 coisas acontecem na minha nação, pode esperar a hora. Vou só mencionar 3. 1. O dinheiro fica nas mãos de poucos. 2. O zakat aparece para alguns como se eles vão pagar uma dívida. 3. A custódia vira uma recompensa. 4. O filho maltrata seu pai e trata bem seu amigo. 5. O filho obedece sua esposa e desobedece sua mãe. O resto será mencionado nas próximas palestras. A custódia vira um ganho ao ser depositada com alguém. A pessoa que recebe nega e traz testemunhas. Não, ele não deixou nada comigo. O zakat só fica entre os familiares. Há famílias ricas em nossos países árabes, eu conheço algumas, que só pagam o zakat para seus familiares. Paga você 10 mil, e você 20 mil, e você 50 mil. Perguntei por que e como ficam os pobres. Eles responderam que já se acostumaram a fazer assim. O dinheiro só circula entre os ricos e cadê o direito das pessoas pobres? Alá manda dar um pouco da herança para os familiares que estiverem presentes na hora de dividir a herança. Eles estão vendo o dinheiro sendo dividido entre os herdeiros. Deve ser quebrada neles a tendência de inveja e do ódio. Você acha que o funcionário que trabalha na sua empresa, ao ver 100 mil ou 200 mil entrando na sua conta, acha que isso é lucro? Ele não sabe que a empresa deve 400 mil. Ele só vê entrando 100 mil, mas não sabe que a empresa deve 200 mil. Para não deixar seu coração ser invadido pela inveja e o ódio, deve dar algo a ele. Tema o mal de quem você tenha feito o bem, fazendo mais bem para ele. Sim, faça o bem para ele mais uma vez. Faça o bem com quem merece e com quem não merece. Se for os que merecem, você fez bem. E se foi o contrário, você faz parte daqueles que merecem o bem, seja doando ou recebendo. Primeiro, o zakat aparece para alguns como se eles fossem pagar uma dívida. Segundo, a custódia vira uma recompensa. Terceiro, o filho maltrata seu pai e trata bem seu amigo. Um de nossos filhos é um amor de pessoa na universidade. Uma vez em casa, vira inferno. A pessoa reina em casa só quando ele dorme. A tranquilidade se instala em casa só quando ele viaja. No começo das férias, ele quase enlouquece seus pais. Ele maltrata seu pai e trata bem seu amigo. Ele obedece sua esposa e desobedece sua mãe. Meus irmãos, queremos reorganizar as coisas. Esses são alguns pequenos sinais do fim do mundo. Que Alá aceite de todos nós e perdoe a todos nós, e encerre nossas vidas com boas obras, e que a paz esteja com o nosso profeta, e que a paz esteja convosco. Criamos o homem e sabemos o que a sua alma lhe confidencia, porque estamos mais perto dele do que a sua artéria jugular. Conheça o Islã. Biomimética. A tecnologia imita a natureza. As informações da natureza têm ajudado em muitos campos, desde a construção até o setor de saúde. E essas novas informações
resultaram no surgimento de um novo campo da ciência, a biomimética. A ciência da biomimética estuda as criações da natureza e gera soluções baseadas nessas criações. Os motivos pelas criações da natureza serem tão perfeitas a ponto de inspirarem a tecnologia é que são todas trabalhos de Deus. O Deus Todo-Poderoso revela exemplos de sua sabedoria infinita nas criaturas que ele criou. Neste filme, veremos exemplos da ciência da biomimética e examinaremos a grande prova da criação que a natureza representa. Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Rodrigo Rodrigues. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Diretamente da Liga da Juventude Islâmica Mesquita do Paris. Continuando com a aula Perguntas e Respostas. E vamos começar então com o livro. Eu queria que vocês lessem rapidamente, vamos ler junto, a contracapa. É obrigatório o muçulmano saber 4 pontos. Primeiro, conhecimento. Conhecer Allah, o nosso Senhor, conhecer o seu profeta, conhecer a religião do Islã. Porque não é permitido, isso aí tem que frisar. Não é permitido adorar Allah sem conhecimento. O que significa isso? Sem conhecimento daquilo que Deus está mandando. Não é permitido adorar a Deus sem conhecimento daquilo que você está fazendo. Na prática, o que significa isso? É a religião. Alguém aqui já jejuou? Alguém aqui vai jejuar o Ramadã primeira vez? Você. E você também. Daí você diz, tem que jejuar o Ramadã. Não é permitido lá jejuar o Ramadã, a não ser se ela souber como é o jejum de acordo com o ensinamento islâmico, da forma certa e quando é o Ramadã. Esse é o significado. Não pode jejuar, não pode adorar a Deus, a não ser da forma que ele ensinou, ou que ele exigiu. Porque senão, a pessoa chega o Ramadã, só não come peixe no Ramadã. Daí não é jejum islâmico. Não é nem jejum para começar. Bom, segundo, a ação, conhecimento, depois vem a prática. Pois a pessoa que tem conhecimento, porém não coloca em prática, acaba no caminho da maldição. Quem são os malditos? Aquele que quer praticar, só quer ter conhecimento, mas não quer saber de praticar. Bom, conhecimento e prática. Terceiro, convocar e propagar o conhecimento e a prática do Islã. Isso é uma cadência. Isso aqui é uma ordem. Aprenda, pratique, depois vai divulgar, depois vai ensinar, depois vai pregar, depois chama as pessoas para o Islã. Ou seja, saiba o que você está acreditando primeiro. Saiba o que você está acreditando. Pratique aquilo que você acredite. E chame as pessoas para isto. Não inverter. Não inverte. E o quarto e último, paciência e perseverança em aprender, praticar e convidar as pessoas. Essa contracapa aqui vocês leem, gente, porque isso aqui é para fazer um sermão por cada um desses tópicos. Conheça quem é Deus no Islã, quem é Muhammad, quem é o Corão, e nós somos aqui. Essas perguntas é sobre isto. A prática, claro, não existe no Islã. Vamos provar quem é que pratica o Islã. Não, isso aí não é conosco, é com Deus. Então, a prática, a mesquita, nossa estrutura é ensinar ou passar a melhor como é que se pratica o Islã. Agora, quando, como, que a pessoa vai praticar é problema dela. Não é conosco, não é nosso departamento. Bom, vamos lá então com a pergunta número 25.
que é o objetivo da pergunta. O que significa a crença no pré-destino? Pré-destino. Ou destino, ou predestinação. O objetivo da pergunta. O que quer dizer isto para nós muçulmanos? Primeiro, existe uma diferença entre pré-destino, fatalismo. As pessoas escrevem maktub, estava escrito. Maktub estava escrito, quer dizer o fatalismo. O que é o fatalismo? Na visão islâmica. É tudo que você fizer, ou seja, suas decisões, não é você que escolhe. Gera fatalidade você tomar essa decisão. Com isso você anula o livre-arbítrio. Então no Islã não é fatalista. Porque o fatalismo quer dizer o quê? Nesse sentido islâmico nós vamos saber. O que o fatalismo quer dizer? Você foi destinada a tomar certa decisão. Portanto, qualquer consequência, você não é responsável. O fatalismo é uma coisa. O pré-conhecimento de Deus das coisas que irão acontecer é uma coisa. E o teu livre-arbítrio é outra coisa. Fatalismo, ou maktub, significa... Por que eu vi o cara da rota lá e mexi com ele lá, dei um empurrão nele? Foi fatalidade, é um fatalismo. Foi o destino empurrar ele. Então vai ser o destino ele sentir a borracha em mim, não é? É. Sorte se for só a borracha. Mas essa palavra, pré-destino, vamos dizer assim, o pré-conhecimento de Deus das coisas que irão acontecer. Né? O pré-destino entra onde? Aquilo que você tomou os meios corretos para chegar a um objetivo e não deu certo. A pessoa estudou, botou o relógio para acordar 8 horas da manhã para chegar no Enem na prova às 10 horas, só que fez tudo certo, aconteceu um acidente, assaltaram ele. Aquilo que você tomou todos os meios previstos, normais, e não aconteceu mesmo assim, pode dizer destino. Pode dizer destino. Ou seja, ou melhor dizendo, desculpa, foi o que Deus prescreveu para você. Daí a questão da fé. A pessoa acreditar que aquilo que Deus prescreveu para você vai ser sempre melhor do que você preferiu. Todo mundo pede para Deus, ó Deus, eu quero isto. Mas quem tem fé para dizer, ó Deus, me ajude a escolher aquilo que você quer? Conheça o Islã. E agora ficamos com a mensagem do Sheikh Muhammad al-Bukai. O lícito e o ilícito. Você acha uma coisa difícil para você, uma coisa que você tem que praticar, talvez você não veja um benefício pessoal, mas talvez tenha um benefício social, porque o Islã não pensa só em você, o Islã não pensa só na sua pessoa, o Islã pensa na sociedade inteira. Talvez uma coisa faz bem para você, mas faz mal para a comunidade, então é proibida. Por quê? Porque faz mal para o coletivo. Aí também Allah subhanahu wa ta'ala quer que a sociedade fique bem, não só você ou a sua família, não, mas todo mundo tem que ficar bem. Então a gente tem que entender todas as coisas dessa forma. Podemos citar algumas coisas que são ilícitas, por exemplo. São pequenas coisas, não são muitas coisas, e sempre tem alternativa. Nunca Allah subhanahu wa ta'ala fecha uma porta de uma coisa que não tem uma coisa alternativa, que não, sempre tem, não só uma, tem várias coisas. Aí quando você deixa todas as coisas ilícitas, aí para fazer uma coisa ilícita, você tem que saber que uma ilusão do Satanás que fez sua cabeça, porque tem outras coisas assim que pode usar. Talvez uma pessoa fala que eu fiz uma coisa haram, mas eu não fui prejudicado. Mas pode ser no momento, agora. Mas no futuro
nunca você vai escapar. Sempre vai ter uma coisa que vai te prejudicar. O haram pode não prejudicar agora, pode não prejudicar você pessoalmente, mas faz mal com certeza. Ou para você, ou para sua família, ou para a família do seu vizinho, ou para a família da outras pessoas, ou pode fazer mal, mas com certeza ele faz mal. A gente enxerga o haram dessa forma. Como o haram, Allah subhanahu wa ta'ala proibiu para o muçulmano algumas coisas, né? Tem uma bebida, tem um tipo de carne, que tudo faz mal. Bebida alcoólica nunca faz bem para o ser humano. Então, uma coisa ilícita. Isso que a gente fala ilícito, que o bem claro. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: al-halalu bayyin wal-haramu bayyin. Que o halal, o lícito é bem claro. E o ilícito também é bem claro. São duas coisas bem claras. Ou halal ou haram. Água, halal ou haram? Halal. Bebida alcoólica, halal ou haram? Tem dúvida disso? Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida disso. É muito claro. O casamento, halal ou haram? O adultério, halal ou haram? Não tem dúvida disso. Uma coisa, ou halal ou haram. Agora, entre os dois, tem coisas duvidosas, que talvez essas coisas que muitas pessoas elas não sabem, ou essas pessoas elas precisam saber. Essas coisas duvidosas, melhor o quê? Fazer ou não? Afastar. Melhor deixar. Deixa entre você e o haram um espaço. Não fica assim, em cima do muro, aí quase você vai cair no haram. Então, melhor você deixar um espaço entre o halal e o haram. O Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu diz, na época do profeta sallallahu alaihi wasallam, ele disse assim: a gente deixava 70 portas do halal por medo de ter ou cair ou entrar numa porta do haram. Então olha como ele deixou uma coisa, essas coisas duvidosas. Por exemplo, tem muitos exemplos dessas coisas duvidosas que é melhor evitar. Melhor evitar. Carne, por exemplo, que a gente come carne, tem que ser carne halal, né? Agora, tem carne halal e tem carne que não pode comer, que não está sacrificada. Isso é halal e isso é haram. Entre o halal e o haram existe uma coisa duvidosa. Quando você não tem certeza que essa carne realmente foi halal ou haram, você só ficou numa dúvida. Aí melhor o quê? Você melhor evitar. Você não tem conhecimento. Se você tem como evitar, melhor evitar. Tem também, entra no duvidoso aquele que a gente chama makruh, que é o makruh, makruh desagradável também, que qualquer coisa que os sábios ficaram numa divisão, numa divergência. Essa divergência deixa as coisas são duvidosas. Então, qualquer coisa que houve uma divergência entre os sábios, aí essa coisa é considerada como duvidosa, que melhor o que? Melhor evitar. E vocês podem ter muitos exemplos. Quando tem essas regras, aí vocês podem colocar na vida de você. O profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinou uma regra que cada um de nós pode usar. Aí, porque você sabe, às vezes você pergunta aí te dá uma resposta, pergunta ao outro e tem essa divergência, às vezes dá. Aí o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Istafti qalbak". O que é istafti qalbak? Aí pergunta ao seu coração. Talvez você fica com uma dúvida. Aí quando você acha o seu coração não está bem assim, tranquilo numa coisa, não está assim bem aberto, fica com aquela dúvida, será halal, será haram, será pode, não? Quando você fica nessa dúvida, isso é um sinal que essa coisa melhor, uma coisa duvidosa, melhor afastar. O ouro e a seda pura são ilícitos para o homem. O embelezamento e a elegância não são simplesmente permitidos, mas exigidos pelo Islã.
e, em geral, ele repudia quaisquer tentativas de proibi-los. Dize-lhes: quem pode proibir as galas de Alá é o desfrutar dos alimentos que ele preparou a seus servos? Entretanto, o Islã proibiu 2 tipos de adornos para os homens, enquanto os permite para as mulheres. Estes são, primeiro, os adornos de ouro e, segundo, roupas feitas de seda pura. Ali relatou que o profeta pegou um pouco de seda em sua mão direita e algum ouro na esquerda, declarando: estes 2 são ilícitos para os homens dentre os meus seguidores. Omar relatou que ouviu o profeta dizer: não usai sedas, pois aqueles que as usarem nesta vida não as usarão na outra. E em outra ocasião, referindo-se a uma veste de seda, ele disse: esta é a veste do homem que não possui caráter. O profeta certa vez viu um anel de ouro na mão de um homem. Ele imediatamente tomou-o dele e jogou-o ao chão, dizendo: as pessoas apanham brasas vivas e as seguram na mão? Depois que o profeta deixou o local, alguém perguntou ao homem: por que não apanhas o anel e o usas? Ele respondeu: não, por Alá, não o apanharei depois do mensageiro de Alá tê-lo jogado fora. A mesma coisa que se aplica ao anel de ouro, também se aplica ao que observamos entre os esbanjadores ostensivos. Isto é, canetas de ouro, relógios de ouro, cigarreiras de ouro, isqueiros, dentes de ouro, etc. O profeta permitia, entretanto, que os homens usassem anéis de prata. Tendo Ibn Omar por fonte, Al-Bukhari relatou que teria dito: o mensageiro de Alá usava um anel de prata. Depois dele, Abu Bakr, e então Omar e Uthman também usaram, até cair do dedo no poço de Aris. Quanto a outros metais como o ferro, não há textos que falem contra esses diretamente. Pelo contrário, no Sahih de Al-Bukhari, encontramos a informação de que o mensageiro de Alá aconselhou um homem que queria casar-se com uma mulher a presenteá-la com um presente, mesmo que este fosse um anel feito de ferro. Deus é maior. Allahu Akbar. Chegamos ao fim de mais um programa Conheça o Islã, Deus Sabe Mais. Conheça uma mesquita, conheçam o Alcorão e saiba que o Islã é mais que uma religião, é um sistema de vida. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que a paz e a bênção de Deus estejam convosco. Deus sabe mais. Allahu A'lam.